Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para vocês aí da nossa audiência que estão acompanhando pela TV UFMA lá no Maranhão. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quarta-feira, dia importante para a inflação, então a gente vai entender o que está mexendo com o nosso bolso. Vamos ver como isso está mudando as expectativas em relação aos cortes de juros nos Estados Unidos e vamos trazer aí os principais pontos das aberturas dos mercados, o que aconteceu no fechamento da Ásia. Mas antes de tudo isso, André, bom dia, como você está? Bom dia, Débora, bom dia a todos os nossos telespectadores, um bom dia especial ao pessoal lá do Maranhão, da TV UFMA. Hoje vamos falar de inflação, é o dia da inflação, né? Saiu a inflação aqui no Brasil, vamos mostrar aí por que aconteceu essa desaceleração, choque de alimentos bem mais suave nesse mês que a gente estava vendo nos últimos meses. Vamos falar também aí da inflação nos Estados Unidos, saiu os dados lá do CPI lá, e isso aí vai ter repercussão, principalmente por causa da taxa de juros. Vamos discutir tudo o que aconteceu lá também, mas já vamos começar então agora pela nossa agenda, né? Porque a gente precisa saber o que está acontecendo, o que a gente pode esperar aí durante o dia, né, Débora? Então, vamos já passar pela agenda agora? Bom, como já adiantamos para vocês, né, a agenda está sendo muito marcada aí por inflação. Então, a gente tem IPCA de março sendo divulgado às 9 horas da manhã e a gente vai passar com detalhes esses dados para vocês. Também às 9 horas da manhã, divulgação do INPC e do INCC calculados aí pelo IBGE. Então, um dia aí de inflação brasileira bem presente na nossa agenda. A gente continua tendo ali outras publicações do FMI naquele relatório de perspectivas para a economia mundial. Departamento do Trabalho lá nos Estados Unidos, às 9h30, soltou o índice de preços ao consumidor e o núcleo do índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos. Dado esse que a gente também vai passar para vocês, porque tem muito potencial aí de mexer com as perspectivas para a nossa taxa de juros aqui, que está sofrendo uma pressão que vem de fora, e isso também pode mexer aí com a abertura dos mercados hoje, que tinha tudo para ser positiva por conta das commodities, mas está sofrendo alguns impasses justamente por esse dado. Depois a gente tem diretora do Fed, né, participando aí de evento no BNP Paribas, então aqui ainda pela manhã, e a gente tem outros dados que saem aí ao longo da tarde. Então a gente tem a divulgação de política monetária do Canadá, outro capítulo sendo divulgado aí pelo FMI, agora do relatório monitor fiscal. Temos Departamento do Comércio nos Estados Unidos divulgando os estoques no atacado de fevereiro, e em seguida a gente tem um dado que também tem potencial, agora às 11h30, potencial de mexer aí com o mercado, que são estoques de petróleo. A gente sabe que o preço do petróleo está muito volátil, então esse dado pode mexer aí com a trajetória do preço do petróleo de uma forma geral, tá? Então a gente tem também outro dirigente do Fed falando hoje já mais para o meio da tarde, um pouquinho depois do almoço, e temos aí a ata também sendo divulgada pelo Banco Central dos Estados Unidos, outro dado bastante esperado para o dia de hoje, que também tem muita força aí para mexer com as expectativas para os juros por lá. Então, uma agenda aí bastante centrada em inflação, temos bastantes dirigentes do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos, falando durante o dia hoje, que também pode mudar ali a direção para os juros, e ainda no fim da tarde a ata do Fed pode mudar também essa direção. Então, aí é um dia bem centrado nesse olhar para os juros nos Estados Unidos. E no fim do dia, às 10 horas da noite, 10h30 para ser mais exata, saem aí os índices de preços ao produtor e ao consumidor da China, dado que também tem aí possibilidade de mexer com a nossa abertura amanhã. E aí a gente vai trazer aí para vocês quando a gente tiver atualização amanhã cedinho. Vamos então já passar pelo nosso giro pelo mundo, né? Porque a gente tem bastante coisa acontecendo hoje. Você tem essa expectativa aí que o mundo estava, inclusive deve ter afetado a Ásia, né? Sobre os dados de inflação nos Estados Unidos. Então está aqui a notícia que a gente coloca todo dia aqui no nosso site para vocês acompanharem, saber o que vai mexer aí no dia de vocês, saber o que já aconteceu, né? Mas Débora, dados de inflação nos Estados Unidos, ata do FONC, tudo isso aí deve ter pressionado bastante aí, principalmente os mercados mais ligados, né? Como o Nikkei 225, que são esses mercados que são mais ligados às bolsas de Nova York, então deve ter tido algum efeito sobre isso, né? A gente teve um dia bem negativo hoje na Ásia por esses motivos que o André já citou. Então, a gente tem essa pressão
vinda das expectativas, porque o momento que a Ásia fecha, a gente ainda não tem os dados ali completos, né? Não tem os dados divulgados, na verdade, a gente só tem as expectativas para eles. E a gente tinha uma expectativa muito grande em relação ao índice de preços do consumidor nos Estados Unidos e pela ata do FONC, que sai mais no fim da tarde. Então, os mercados por lá já começaram num ritmo mais lento, acompanhando o movimento de ontem de Nova York, que foi mais negativo também. Mas a gente teve um outro ponto que mexeu bastante aí com o mercado hoje e levou os mercados chineses para o terreno negativo. E aí eu vou colocar aí na tela para vocês o Xangai Composto, porque lá na China a gente teve uma mudança no rating soberano, então o rating do país, a nota de crédito dada ali para a China, né? Então como país, um rebaixamento, mas não foi que ele mudou ali de grade ou de nota, né? Porque a gente tem ali as notas, por exemplo, a mais, né? E aí a gente tem essas classificações. Não foi uma mudança de nota ainda, mas uma mudança de perspectiva. Então, a Fitch, olhando para os dados da China, mudou ali a sua perspectiva para a nota de crédito dada a ela. Então, a gente teve aquela mudança de perspectiva estável para uma possível perspectiva negativa. O que isso significa? Não é uma mudança ainda na classificação de crédito, mas uma indicação de que aquela nota pode sofrer um rebaixamento. Então, ela começa a ter uma perspectiva negativa, então de queda de rating. Então, a gente ainda não teve o downgrade, que a gente chama, né, que é essa queda da nota, mas a gente começa a ter uma perspectiva, uma mudança da perspectiva em relação à China pela Fitch. E a gente teve outras agências de rating hoje revisando também algumas empresas, né? Então revisando a nota de crédito de algumas empresas chinesas. Então isso acabou também contribuindo para o mau humor do mercado, que já não estava ali positivo, né? Era mau humor, então a gente já contribuiu com esse movimento. E a gente teve aí o Xangai Composto caindo 0,74, acompanhando os outros índices asiáticos que também fecharam em queda, aí sim muito influenciados pelo que poderia vir em seguida aí na divulgação do índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos. Mas vamos vir para o nosso Brasilzão agora, porque saíram aí os dados de inflação aqui e a gente quer saber o que mexeu com o nosso bolso. Não, exatamente. A inflação veio abaixo do esperado, mas se a gente pegar as últimas semanas, tudo que a gente vinha falando, né, Débora, basicamente deu assim pau a pau, né? Porque a gente falou, ó, a inflação deve ter um peso menor do preço dos alimentos, que está tendo a gente observando aí os dados de inflação, por exemplo, da FGV, a cesta básica, a gente está vendo que os alimentos ainda estão crescendo de preço, mas estão crescendo menos, então você deve ter menos peso agora no preço dos alimentos, então deve ter uma inflação um pouco mais reduzida. E basicamente isso que aconteceu. O mercado se surpreendeu, porque o mercado estava achando que ia ser 0,25%, mas na verdade a inflação foi de 0,16 aí nesse mês, foi bem abaixo do esperado, né? Então a gente chega agora num acumulado em 12 meses de 3,94%, com ainda peso dos alimentos impactando, principalmente os alimentos in natura impactando, né, ainda devido a questões de calor e chuva, né, esses problemas climáticos. Quando chove, chove muito, quando faz muito calor. Então, isso daí está impactando principalmente frutas e hortaliças, né? Mas a gente tem, então, uma desaceleração nesse preço dos alimentos. A gente fez o gráfico aqui para mostrar para vocês, tintim por tintim, o que aconteceu aí com a inflação. Pegamos os principais alimentos consumidos pelo brasileiro e também os combustíveis, né? Que são geralmente aqueles itens que mais impactam na inflação, né? Um destaque que a gente pode colocar é que você teve um reajuste nesse mês aí do preço dos planos de saúde. Isso aí fez com que o grupo saúde e cuidados pessoais tivesse uma elevação bem considerável e se não fosse esse reajuste, mas esse reajuste sempre acontece nos primeiros meses do ano, né? Isso daí é uma coisa sazonal, a inflação seria menor ainda, né? Então a gente teve o quê? Preços importantes, alimentos que estavam tendo alta nos últimos meses, apresentando algumas quedas agora. Por exemplo, o arroz, que estava tendo muitas altas consecutivas, começa a cair agora o preço. Então, você tem uma queda de 0,9% no preço do arroz. A farinha de trigo também começou a cair, agora 1,47% nesse mês. A batata, que vinha sendo vilã, né? Ninguém fez colares de batata ainda, mas ela estava com grandes problemas, ela estava subindo bastante o preço da batata. E ela estava com alta e agora ela está caindo 14,83%.
Cenoura, que também vinha com preços altos, ainda teve uma queda de 7,59%. As carnes teve queda de 0,94%. E a gente ainda tem alguns resquícios, mas as altas, tirando as altas que a gente está observando da cebola e do tomate, as altas elas estão muito mais controladas esse mês. Ó. Feijão, que estava subindo mais de 2%, 3% ao mês, subiu só 0,78%. É ruim, mas a gente já está vendo uma desaceleração do preço desse bem aí. A gente tem, então, tomate e a cebola, que foram os vilões esse mês, aí, subindo 9,85%, 14,34% respectivamente. As hortaliças, que são produzidas próximos do grande centro urbano, ainda sofrendo com questões climáticas, mas já teve uma alta só de 2,23%, estava subindo acima de 5% nos últimos meses, então foi melhor. As frutas ainda com crescimento alto ainda, então ainda sofrendo um pouco mais, com alta de 3,75%. E as aves e ovos também tendo um crescimento aí bem elevado aí de 1,74%. Os combustíveis eles subiram muito pouco, então eles meio que ficaram estagnados, eles não ajudaram muito a pressionar a inflação nesse mês. Ó. Você teve uma alta só de 0,21%, então ainda pegando um pouco daquele efeito de quando reonerou os combustíveis no último mês, então talvez um pouquinho de efeito ainda de reajustes que os postos estão fazendo, mesma coisa para o etanol, 0,55%, e o diesel caiu 0,73%. Lembrando que não teve nenhum reajuste da Petrobras nesses últimos meses, então não foi mudanças oficiais de preço, foi tudo por causa da reoneração do preço dos combustíveis. Então, os combustíveis dessa vez nem ajudaram nem atrapalharam muito na inflação, Débora. E a gente tem também aí para mostrar para a nossa audiência que está comentando aí o que eles estão sentindo. Então, se você quiser também deixar seu comentário e falar o que vocês estão sentindo aí de mudança de preço no dia a dia de vocês, deixem aí para a gente. Mas a gente também tem aquele gráfico que mostra ali os grupos, né? Como é que eles se comportaram nesse mês de março. Ah, sim, é o gráfico que eu sempre monto aí para vocês quando sai a inflação, para mostrar aí o que cresceu, onde seu dinheiro está saindo, para onde seu dinheiro está vazando aí nesse mês. Quando você vai no açougue, está o mais barato o açougue esse mês. Ele está com uma queda no açougue, o preço do açougue no geral, né, está com uma queda de 10%, 0,1%, desculpa, 10% não, e você já tem uma queda acumulada nos últimos 12 meses, seja no último ano, de 5,67% no preço do açougue. Então o açougue está mais de 5% mais barato do que estava no ano passado. A feira continua sendo um grande problema, tá com um menor preço, mas a gente viu aí o que subiu. Frutas, tomate, cebola e as hortaliças, e é o que a gente compra na feira, né? Então, você teve uma alta de 2,28% da feira livre aí nesse mês, então aí a gente já está com uma alta de quase 18%, então uma alta bem considerável nos últimos 18 meses. A expectativa é que a partir de abril, com uma melhora no clima, comece a ter uma queda nesses preços dos alimentos e volte a uma situação mais normal, mas ainda temos aí o grande vilão da inflação ainda é o preço dos alimentos, e o preço da feira é o pior de todos que a gente está sentindo. O mercado, que não é aquele da Faria Lima que anda de patinete, mas o mercado que você vai fazer compras, que você vai... que você compra produtos de limpeza, você compra também você compra também hortaliças, hortifruti granjeiro, você compra carne, você compra bebida, você compra salgadinho, você compra tudo isso, aquele mercadão que a gente sempre faz. No geral, ou seja, no grupo, o mercado, se você fizer a compra do mês esse mês, ela ficou 0,45% mais cara. Se a gente observar no último ano, ou seja, o que estava em março de 2023 para março de 2024 ficou 1,69% mais caro, ou seja, teve muito alta de preço de alimentos, mas pelo visto aí, preço de produtos de limpeza, outros itens, bebidas que acabam comprando nos mercados também. Então esses itens acabaram subindo pouco e deixaram que a inflação dentro do mercado tivesse mais reduzida. Os boletos, a gente já teve a época do reajuste dos boletos, então agora a gente vai passar a ter os boletos subindo muito pouco, né? Então você teve uma alta só de 0,27% de alta naquelas contas que a gente paga no mês, né? Já tem uma alta de 5,22%, ou seja, o reajuste dos boletos ainda continua mais alto do que a inflação oficial, então reajustaram mais alto os boletos do que aquilo que foi a inflação. E você tem o lazer subiu 0,34%, lembrando que o lazer é o que a gente pode chamar de a inflação boa, porque mais que a gente queira, a gente não goste que o nosso lazer se encareça, significa que quando o lazer encarece, o que é basicamente serviços, significa que a renda das pessoas que trabalham no lazer também se encarecem, porque são coisas que geralmente
essas altas são puxadas por altas do salário mínimo ou por altas da procura daquele tipo de bem, daquele tipo de ramo que você está indo, tal. Então o lazer subiu 0,34% e o lazer teve uma alta de 4,88% aí nos últimos 12 meses, acima do que a gente está vendo aí nos 12 meses no geral, justamente porque o reajuste do salário mínimo veio acima da inflação. Então, isso daí significou uma alta, né? Então, a gente sempre lembrando, né? O pessoal fala muito da questão, a inflação de serviços é ruim, não sei o quê, mas quando a gente tem inflação de serviços, é a inflação que está mostrando que a renda das pessoas está subindo. Então, é muito melhor a gente ter uma inflação de lazer e serviço do que a gente tem uma inflação no açougue, na feira, no mercado. Então, a gente também tem que começar a pontuar aquilo que seria uma inflação ruim e uma inflação boa, né? Não existe somente... A inflação não é um bicho de 7 cabeças que está comendo todo mundo. Inflação também significa, às vezes, renda para as pessoas. Então, a gente também tem que pontuar e deixar muito claro aí o que cada coisa significa, né, Débora? Renda tanto de quem trabalha com serviços como do brasileiro que consegue consumir serviços que por muito tempo teve que escolher se consumir ou não serviço, se consumir ou não algum bem no comércio, né? Então aqui pontos para a gente refletir, inclusive nossa audiência está falando aqui que sentiu sim o preço da feira subindo e falaram também dos remédios, né? E saúde foi um ponto aí que acabou contribuindo bastante para o IPCA desse mês, mas por conta do reajuste aí dos planos de saúde que ocorrem aí nesse comecinho de mês e aconteceram agora. Agora a gente vai falar de uma outra inflação. A inflação dos Estados Unidos, né? Que essa aí é aquela que interfere no bendito do Fed, né? No FONC, que o mundo inteiro está esperando a taxa de juros, que dia que a taxa de juros vai cair, é o eterno dia da marmota esse. A gente está desde o começo do ano falando isso, não vai, né? Mas o que aconteceu aí com a inflação dos Estados Unidos? Foi dentro do esperado? O que ocorreu, Débora? Essa inflação não mexe tão diretamente ali com o nosso dia a dia no bolso, né? Que a gente vê, vou comprar algo no mercado, mas tem muito potencial de mexer com quem tem investimento em renda fixa e renda variável. Eu vou explicar isso para vocês. Então, o que aconteceu aqui? Que movimento que a gente vê nesse gráfico, né? Que pega ali desde o mês, aqui está 2020, tá, gente? Mas é 2023 e 2024, a gente está olhando 12 meses, tá? Então, o que aconteceu aí na trajetória desse índice de preços ao consumidor? Que aqui a gente tem duas métricas, né? A gente tem o núcleo, para quem está assistindo aí, está na linha verde, na linha de cima, e a gente tem o índice cheio, que a gente chama, o CPI, Índice de Preços ao Consumidor, aqui na linha laranja embaixo, tá? Para quem está acompanhando a gente assistindo, mas para quem está escutando somente aí também vale aí esse apontamento. Então são duas linhas, uma delas está bastante, não tanto, mas está acima aí da outra. O que é o núcleo da inflação, né? E normalmente os Estados Unidos divulgam aí os dois juntos. Aqui a gente até tem essa divulgação um pouquinho mais para frente. O núcleo é aquela inflação que exclui os preços mais voláteis. Então, tenta excluir ali o impacto dos alimentos, excluir os bens energéticos também, porque eles sofrem ali com bastantes ali mudanças de preço. Então, por exemplo, o preço do petróleo, mudança no preço do petróleo pode afetar bens energéticos, então a gente exclui esses preços mais voláteis para calcular o núcleo. E o CPI é o índice cheio, então aqui a gente tem o índice com todos os bens medidos ali pelo Departamento de Estatísticas aí dos Estados Unidos. E a gente vê um movimento descendente nos dois índices. O índice de preços cheios sai de 4,90 e chega a 3,5 agora no mês de março, ainda acima da meta dos Estados Unidos, que é a inflação de 2%, algo também que é muito discutido se essa meta é ou não plausível, mas a gente vê esse movimento decrescente aí da reta do CPI e a gente vê esse mesmo movimento no núcleo. O núcleo ele ainda está acima do índice de preços, mostrando que parte da inflação dos Estados Unidos não vem dos preços mais voláteis e sim de outros preços que poderiam, por exemplo, os serviços, poderiam ter ali uma sensibilidade maior à taxa de juros. E com isso eles acabam usando o argumento que talvez seja cedo para baixar a taxa de juros lá. Tá? Então a gente vê esse comportamento aí da inflação, aqui é a medição anual, tá? Então a gente sai de 5,5 ao ano para 3,80 e de 4,90 para 3,5.
já mostrando sim uma desaceleração, que é algo bastante apontado aí pelos dirigentes do Fed, pelo próprio Jerome Powell, mas o que eles buscam é realmente colocar essa inflação no centro da meta. Quando a gente olha ali o comportamento, né, dos índices de uma forma mais até detalhada, a gente consegue ver qual que era a expectativa e qual foi realmente aí a medição, né, do índice de preço ao consumidor lá. Então vamos mudar aí para o pessoal de casa acompanhar. Né, a gente teve no índice cheio, né, que é o CPI mensal aqui que vocês estão vendo, no mês de março, a gente teve uma alta de 0,40, mantendo inclusive o patamar do mês passado, mas era esperado pelo mercado, projetado que a gente tivesse desaceleração entre os meses. Né? Então se esperava que a inflação ia sair de 0,40 para 0,30 nesse mês de março. O que aconteceu foi que por lá a inflação foi mantida. O mesmo a gente vê com o núcleo, o que levou justamente ao comportamento que a gente está vendo ali no anual, inclusive mantendo ali acima da projeção. Isso trouxe um revés muito grande para o mercado, que estava olhando demais para esses dados, e isso vai impactar nas expectativas para os juros por lá, porque o mercado esperava que a inflação ia desacelerar em relação ao mês passado, o que não aconteceu, e isso acabou mexendo com as expectativas para os juros, está mexendo muito com a nossa abertura, e eu vou mostrar aí para vocês pelo monitoramento do CME. Falando em abertura, né, já cita rapidinho o monitoramento CME Group, lá que a gente tem 4 minutinhos para fazer a abertura então, Débora. Então eu vou só citar mesmo, na verdade eu vou só mostrar para vocês, vou colocar aqui na minha tela o monitoramento do CME Group. Tá? Ele mostra ali as expectativas para os juros, na verdade as probabilidades de corte dos juros, e aí a gente tem, eu abri aqui o próprio CME, as probabilidades para junho, que estão agora majoritariamente na manutenção dos cortes, então na manutenção dos juros, então não apontando mais para cortes, e a expectativa do corte caiu para 20%. Olhando aqui nas medições anteriores, a gente via que há uma semana, então no dia 3 de abril, a expectativa por corte aqui, que a taxa de juros fosse para 5 a 5,25, era de 61%, e agora ela é de 20%. Então a gente vê aí como essas expectativas, né, como essas expectativas realmente mudaram, respondendo aos dados mais recentes dos Estados Unidos de emprego e agora de inflação. E isso está mexendo bastante com a nossa abertura, e eu vou colocar aqui para vocês, porque a gente tem o mercado todo caindo hoje e as treasuries subindo muito, tá? Então a gente vê, eu vou começar inclusive por elas, porque depois que a gente teve a divulgação do índice de preços ao consumidor acima do esperado, elas dispararam. De manhã, para vocês terem uma ideia, antes da abertura do mercado, bem cedinho, as treasuries estavam arrefecendo, elas estavam caindo. Depois que sai a divulgação do índice de preços dos Estados Unidos, elas vão para 4,5%. Sobem 3,14% e isso causa ali um enxugamento, né, do apetite pelo risco. Então, o apetite pelo risco sumiu hoje, os mercados estão buscando opções mais rentáveis e mais seguras, indo justamente para o mercado estadunidense de títulos públicos. Então, a gente vê a Nasdaq caindo, e Nasdaq cai mais, uma proporção maior, justamente porque ela é mais sensível a juros, porque é uma bolsa intensiva em tecnologia. A gente vê o S&P sofrendo bastante hoje pelo mesmo motivo, né? Então a gente ainda tem um ponto no S&P que desfavorece, né, que é o petróleo Brent, que está muito volátil, ele está operando perto do 0 a 0 ali, mudando de direção toda hora. O S&P tem um peso grande do petróleo Brent, de petrolíferas, então ele está sofrendo ali pelos 2 pontos. Isso muito por conta do apetite pelo risco aí, reduzido pela alta das treasuries. Quando a gente olha aí para o mercado de renda fixa aqui no Brasil, então vamos olhar para essa linha DI futuro, a gente vê que também está acelerando, não na mesma proporção, porque aqui a gente ainda teve dados de inflação abaixo do esperado, mas a gente vê essa alta acompanhando o movimento das treasuries. Isso mexe, por exemplo, com quem aplica em renda fixa aqui no Brasil, porque hoje provavelmente as taxas pré-fixadas do Tesouro vão estar mais altas, tá? Então a gente vê esse movimento acompanhando aqui o movimento de Nova York e reduzindo também ali a nossa bolsa. Então a nossa bolsa ela tinha tudo para abrir positivo, porque hoje as commodities estavam impulsionando, minério de ferro subiu bastante em Dalian, a gente teve ali uma abertura até do petróleo em alta, no comecinho do dia o petróleo estava operando em alta e isso tinha potencial
para puxar a nossa bolsa para cima. Mas aí a gente teve essa queda do apetite pelo risco aí vinda de Nova York e a gente está ali negativo, mas essa queda poderia ser maior se a gente não tivesse o apoio da Petrobras e da Vale hoje. Então aqui esse movimento. E o dólar sobe, né, não era de se esperar outra coisa, sobe a R$ 5,06, justamente porque quando sai recurso daqui para ir, por exemplo, buscar segurança nos títulos de dívida dos Estados Unidos, o real ele desvaloriza e o dólar sobe. Então a gente tem esse movimento acontecendo hoje, só não está pior porque a gente tem algum apoio das commodities. Mas um dia mais negativo aí para a nossa bolsa. Débora, primeiro grande evento presencial de série está chegando agora. A gente vai fazer o Despertar Empreendedor, né? Vai ser então um encontro para a gente discutir inovação, liderança, inspiração, desafios de empreender. Então vai ser o maior evento de empreendedorismo do Brasil, gente. Ó, são 3 dias, entre os dias 14 e 16 de junho, um monte de apresentação técnica, shows, rodadas de negociação. Então vai ser imperdível. Lembrando que assim, todo mundo que virou já aluno do Empreendedor Mestre já está com o ingresso garantido, mas precisa confirmar a presença até o dia 14 de abril. Então, gente, clica aqui no link aí que vai aparecer aqui para vocês garantirem a presença aqui ó, no despertar2024.com.br e aí vocês já colocam, aí vocês já confirmam, né? Mas se você quiser ver e você não é ainda aluno do Empreendedor Mestre, você pode tentar entrar na fila aí de espera do evento. E para você que ainda não é empreendedor mestre, mas você já é investidor mestre ou aluno do ICL, ó, você tem vantagem na lista de esperas, então você tem preferências. Então, ó, clica aqui aí e você também pode tentar garantir sua vaga. Vão ser 4.100 pessoas que vão estar lá, então vai ser imperdível, gente. Então, ó, já clica aí, garanta a sua vaga aí, que vai ser assim, um evento assim indescritível, né? A gente tá colocando o coração nisso mesmo aí e vai valer muito a pena, então não perca, gente. O pessoal já deve estar ansiosíssimo aí, estou ansiosíssima para ver como vai ser esse evento. Agora vocês ficam com o Rolê ICL, que hoje tem uma composição diferente, é o César Calejão e o Guga Noblar, que vão acompanhar vocês aí nos próximos momentos. Vocês ficam com eles, a gente fica por aqui, mas amanhã a gente volta aí com entrevista, porque amanhã é dia de entrevista, então a gente vai trazer um convidado aí para vocês, para a gente entrevistar e trazer aí para vocês outras perspectivas. E a gente então volta amanhã. Muito obrigada à audiência da TV UFMA por estar com a gente. Até amanhã, um beijão. Até amanhã, um grande abraço para o pessoal de São Luís e região, e Maranhão, e até mais, gente. Pelas ruas de Cuba anda uma lenda viva. Se eu falasse para você que o nome dela é Aleida, talvez você não reconhecesse imediatamente. Mas se eu te falasse que o nome dela é Aleida Guevara, aí eu tenho certeza que você vai saber de quem eu estou falando. Aleida Guevara, filha de Che Guevara, o líder revolucionário mais popular de todos os tempos, se encontrou com o ICL e contou pra gente a biografia dele, seu pai, a pessoa que mais inspirou gerações a lutar por um mundo mais justo. Para você não perder esse encontro, é só você se inscrever no link aqui em cima ou aqui embaixo. E no dia 21 de abril, um domingo às 8 horas da noite, participar desse encontro inédito e exclusivo.